Então, como eu dizia para vocês, vivemos tempos difíceis em que a gente produz conteúdo aqui, mas o engajamento está cada vez menor. E por que esse fenômeno vem acontecendo? Porque as pessoas começaram a tomar consciência de que existe um mundo lá fora, em que como o tempo que é despendido nas redes sociais em geral, a gente não está falando especificamente sobre o Instagram, mas as redes sociais em geral, de questões cognitivas mesmo, né? De como que isso tem influenciado no nosso bem-estar. Então, vocês devem conhecer pessoas que já comentaram com vocês: ah, já desinstalei a plataforma do meu celular, agora é só pelo computador, ou eu limito um tempo para eu navegar. E tem sido assim, desta forma. E segundo dados, o engajamento caiu de 24 para 25, né, de 2024 para 2025, caiu quase 30%. Gente, é muita coisa. E aí nós, que somos empreendedoras, que produzimos conteúdo, porque somos as influenciadoras da nossa marca, do nosso produto, da nossa empresa, o que acontece com a gente? A gente tem vontade de arrancar os cabelos, porque a gente produz para que chegue na nossa audiência, para que chegue nos nossos seguidores, para que extrapole isso. E aí fica cada vez mais difícil a gente conseguir essa proeza. E aí, por isso que eu quis trazer esse tema hoje, que é a questão da visibilidade. Oi, Roberta, seja muito bem-vinda. Quem está chegando aqui, confirma para mim se o som está saindo ok, se a imagem está saindo ok. Eu estou com o microfone e às vezes acontece algum probleminha aí de sincronicidade. Me falem aqui se está tudo bem. Quem está chegando aqui, já aproveito para dar oi, Roberta, que já chegou, a Cíntia, muito bem-vinda, a Germaine, que já está aqui também, a Raíssa também, que está por aqui. Ok, então vamos continuar. Então, eu trouxe esse tema da visibilidade porque eu sei que é uma questão que é tanto para mim quanto para vocês. E se vocês observarem, se vocês seguem também grandes players do mercado, pessoas que têm aí mais de 100 mil seguidores, também já repararam que eles também estão sofrendo com isso. Primeiro porque eles comentam também, ou comentam nos stories, ou comentam às vezes nos próprios posts, enfim, na live, porque é algo que realmente está acontecendo, então não afeta só a gente. Embora o Instagram tenha uma política dita pelo próprio Adam Mosseri, que privilegia contas pequenas que são menos de 10 seguidores. Ou seja, entrega proporcionalmente, né, em questões de matemática aí mesmo, proporcionalmente para mais pessoas, certo? Bom, dito isso, como o engajamento está caindo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que agarrar a nossa audiência. E como que a gente faz isso? Vivemos na época em que você conseguir agarrar essa audiência nos 3 primeiros segundos, no caso de vídeo, ou até mesmo no caso de um carrossel, quando a pessoa para olhar, ou numa foto estática, você precisa ter elementos que gerem essa curiosidade, certo? Só que hoje eu não vou falar especificamente desses elementos, né, de gancho, de um bom texto, não é sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar de algo que vem antes disso. Porque aqui na Clareza da Palavra eu trabalho os fundamentos. E o que é isso? É o porquê fazemos como fazemos. Então, nós vamos resumir aqui em 3 Ds. Vocês lembram? Quem tem mais de 40 anos, que é a minha persona, vai lembrar da história do DDD, né? Quando a gente começou a falar muito de DDD, né? Do DDD, e a gente tem o DDD, que é esse número que vem antes do nosso número, né? Que é o nosso código de área, né? E que é no marketing, na produção de conteúdo, é falar sobre desconforto, dores e desejos da persona. São os 3 Ds, que é o DDD. Novamente,
desconforto, dores e desejo da nossa persona. Sim, quem é a persona? A persona da clareza da palavra é a Dona Florinda. Dona Florinda, terapeuta, 43 anos, mãe de filhos pequenos, ainda está naquela coisa de se dividir entre a maternidade e empreender, em ser uma terapeuta solo, ou seja, ela é a própria empresa, certo? E ela está no Instagram, como várias outras pessoas. E o que acontece com ela? Ela quer entender como funciona esse mundo. E aí o que ela faz? Compra curso. Anota tudo. Tem os caderninhos, tem todas as canetas coloridas para anotar e fica tudo lindo, maravilhoso. E o que acontece? Ela pega o caderninho e guarda o caderninho, não implementa. Então aqui em todos os programas eu tenho essa característica de trazer a implementação. A gente precisa imprimir velocidade de implementação para a gente poder ter tempo de testar para ver se funciona. Testou, funciona, a gente continua utilizando. Testou, a gente insiste mais um pouco, não funcionou, a gente parte para outras coisas. A gente precisa ter um arsenal para entender o que está funcionando ou não. E às vezes não está funcionando, não é por conta do que da forma como você escolheu. E aí eu já digo para vocês que hoje eu estava conversando com uma aluna recém-chegada aqui na Clareza da Palavra e a gente estava falando da questão das métricas de desempenho aqui do Instagram que mudaram, né? Hoje a métrica não é mais like, não é isso. As métricas são chamadas, essas métricas de like e as métricas que a gente vê são as métricas de vaidade, certo? Não são as métricas que hoje o Instagram está considerando como métricas de desempenho do seu conteúdo. Lógico que elas também contam, mas não são mais as principais. A principal é tempo. Retenção de tempo no seu post. Quanto tempo a pessoa ficou ali? E por que hoje é feito dessa forma? Porque hoje a gente entende que o algoritmo, né, a tecnologia por trás do algoritmo foi cada vez mais se aperfeiçoando. Então hoje é possível, inclusive, quando a gente tem ali nos insights, que mostra como foi, como performou os nossos Reels, por exemplo, ou outros posts que a gente faz, você consegue ver no Reel um momento que a pessoa deu like, um momento, é tão assim preciso hoje, e isso está aberto para todo mundo, tá, gente? Não é uma ferramenta paga. É algo que qualquer uma, que eu, que você, que todas nós aqui conseguimos acessar quando a gente clica ali nos insights, ok? Aí eu já vou pedir para vocês também que estão aqui, que estão curtindo o conteúdo, já encaminhar para outras empreendedoras que vocês sabem que vão curtir o conteúdo, que vão poder aproveitar esse conhecimento que eu estou trazendo aqui. Então a gente vai falar sobre os 3 Ds, o DDD, que é o desconforto, as dores e o desejo da persona. Então é por isso que às vezes um conteúdo seu, você usa às vezes a mesma técnica, o mesmo formato e funciona para uma pessoa ou funciona naquele momento e não funciona em outro. E aí, que foi o que minha aluna me trouxe hoje, ela falou assim, poxa, Luciane, mas foi exatamente o mesmo formato. Falei, tá, foi o mesmo formato, mas você tá falando das dores da persona? Em um ela tava, no outro não. Então essa que é a diferença. Então, para que você seja vista, a sua persona precisa se ver no seu conteúdo. É este o segredo. Então a Dona Florinda tem que ir lá nos meus posts, de olhar e falar assim, nossa, a Luciane tá falando comigo, nossa, essa doeu aqui, Luciane bateu de cara aqui comigo, porque eu não tô fazendo isso e isso é importante para que eu consiga ser vista. Então a persona quer se ver no nosso conteúdo. Então, para que você seja vista, a sua persona precisa se ser vista no conteúdo. Porque é a atenção. A gente gera conteúdo para que a persona se sinta vista, se sinta percebida, acolhida
e amada. E os nossos produtos, eles surgiram com esse objetivo, certo? A gente precisa agora comunicar isso. Ao invés de ficar falando que o seu produto tem o que se originou nos Himalaias, e aí veio uma deusa virgem, desceu e te entregou um segredo. Gente, não é isso que vai conectar. Não é isso. É a transformação. É como que essa persona vai sair daqui. Como que essa persona, depois que entrar nos programas, depois de estar com você, depois de ser guiada por você, como que ela vai estar? Ela está no ponto A e ela quer chegar no ponto B. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Então ela está no ponto A, quer chegar no ponto B. Estado atual, estado desejado. E você tem que mostrar para ela que com o seu programa, com o seu produto, com o seu serviço, você consegue percorrer e você consegue chegar neste ponto B. Então precisa ter uma clareza, certo? Sobre o que é o ponto B, qual é a transformação que o seu produto e o seu desejo geram. Então, minhas queridas, novamente vocês vão me ouvir falar isso de novo, porque eu vou falar de novo. Que é suspense. Tudo começa pela persona, né? Tenho as minhas alunas aqui, Roberta é minha mentorada, tenho outras mentoradas aqui. Gente, eu vou passar minha vida falando sobre isso. Porque tudo começa na persona. Se eu não tenho essa clareza do ponto B, que é onde ela quer chegar, é aí que mora o meu problema na comunicação. É por isso que as pessoas passam batido. E aí eu não estou nem falando de estética, eu não estou nem falando de questão do gancho, storytelling, nem cheguei nesse assunto. Porque esse não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é você parar de fazer aqueles posts genéricos. Posts genéricos. Assuntos aleatórios, narrativa aleatória, a pessoa vai continuar passando o dedinho, próximo post, próximo, e não vai ler o seu. E aí você vai continuar invisível. Então qual é o antídoto para isso? É você focar na persona. E aqui a gente já está chegando na metade da nossa live, eu honro o meu compromisso aqui com você, que são 30 minutos. E agora eu vou começar com os exemplos, para vocês entenderem como é que funciona essa dinâmica de eu falar sobre a jornada. Eu vou trazer aqui, eu já tinha anotado aqui está o meu roteiro, tá, gente? Outra coisa, quem é minha mentorada, quem é minha aluna sabe, não entre para fazer uma live sem roteiro. Não grave um reel sem roteiro, certo? Porque senão, grande chance de você se perder. Não tem como, a gente tem que afunilar o que a gente vai trazer, certo? Bom, qual que é o meu exemplo aqui? Eu pensei numa terapeuta que criou um método para a persona, para a cliente dela, se conectar com a prosperidade. Quando a gente pensa em terapeuta, tem várias áreas, mas essa terapeuta, inclusive porque é uma das minhas mentoradas, ela tem esse produto que ela conecta a paciente dela, a cliente dela, com a questão da prosperidade. E como que ela traz isso no conteúdo dela? Eu vou trazer aqui 3 pontos, tá? Olha só, se vocês se identificam aí, vocês já podem conversar com ela. Olha lá. Você faz dinheiro, mas o dinheiro não fica. Você está cansada de resultados financeiros insignificantes. Você se mantém no padrão de dívidas. Olha só, são 3 pontos aqui que podem estar conectados com essa pessoa que está com a prosperidade bloqueada. E isso pode ser desbloqueado através da terapia, com a técnica que ela criou, que ela, enfim, reuniu várias técnicas ali e criou um método para que isso aconteça. Só que não adianta ela criar esse método, ela tem que saber comunicar esse método com clareza para que quando ela fale do método dela, as pessoas consigam se ver naquele caminho que elas vão percorrer. E aí, o que ela traz? E se eu te disser que você precisa mergulhar na sua história para entender e ressignificar padrões,
para construir novos padrões e novos comportamentos. Eu tenho o método XYZ, que em 3 passos te coloca no caminho da prosperidade. Aí a pessoa fala, poxa, será? Deixa eu ver mais um pouquinho desse conteúdo dessa pessoa aqui. E assim vai indo, e assim é que começa o relacionamento. Às vezes pode começar na curiosidade, pode começar na desconfiança, e aí a pessoa começa a aprofundar, assiste uma live, vê mais um reel, lê um carrossel, fala assim, não, realmente faz sentido. Por quê? Porque a pessoa que está com a prosperidade bloqueada, ela se identifica com essas falas. E ela mal sabe, aí ela vai fazer um planejamento, vai lá com a Roberta Stock, que é planejadora financeira, vai lá fazer um planejamento e às vezes faz, tá tudo, o plano dela é perfeito, porém, se ela não consegue ressignificar essas coisas, ela não sai do lugar, certo? Porque existem outras coisas que têm a ver com questões terapêuticas, enfim, aí eu não sou terapeuta, eu não vou saber explicar com minúcias, né? Mas tem muitas questões, muitos padrões que vêm da infância. E a gente precisa aprender a ressignificar e lidar com esses padrões, certo? Então vocês conseguem perceber que quando você faz o conteúdo, se imagina você terapeuta, que abre portas para a prosperidade e fala, você faz dinheiro, mas o dinheiro não fica. Você se mantém no padrão de dívida. Caramba, bateu aí. Tá aí Dona Florinda olhando e falou assim, caramba, tá falando comigo, isso acontece comigo. Pronto. Você está falando das dores da persona. Você está falando do desconforto. Olha o DDD aí. O desconforto, a dor. E qual é o desejo que tem aqui? O desejo é que a pessoa tenha uma vida próspera. Que a pessoa tenha abundância. Esse é o desejo dela. Então vocês concordam que eu consegui aqui trazer algo que bate no DDD, no desconforto, na dor e no desejo? Então vocês têm que olhar para o conteúdo de vocês com este olhar, tá? Mais exemplos? Mais exemplos, com certeza. Pena que a minha aluna que é nutricionista não está aqui, porque eu trouxe um exemplo para ela. Olha lá. Você é a nutricionista e o seu método é integrativo. O que é um método integrativo? Todas nós aqui falamos português e todas nós entendemos que integrativo é que integra várias ramificações, várias vertentes, enfim, você entende que é algo que traz várias coisas juntas, certo? Então vamos lá. Ótimo! Só que se eu falar que é um método integrativo, a pessoa vai ficar buscando na cabeça dela o que isso venha a ser. Porque é natural. E aí a pessoa fala, bom, é isso, integrativo integra, mas integra o quê, com o quê e por quê? Certo? Não conectou. Então, ela precisa falar do conteúdo. No conteúdo dela, ela precisa trazer as seguintes questões que eu anotei aqui. Anotei 2, sorry. Eu sei que você deixou de sair com as suas amigas porque não tinha uma roupa que te favorecia. Aliás, suas roupas já nem te servem, né? Olha só. Claro que cada uma aqui vai encontrar o tom. Se é um tom mais acolhedor, se é um tom mais verdade na cara, entendeu? Um tom mais agressivo, mais aguerrido. Cada uma vai... Eu só fui despejando aqui, tá bom? Olha outra coisa aqui. Você olha as mulheres lindas nas redes sociais e deseja ter aquele corpo bem definido. É um desejo que essa pessoa tem. Então, precisa entender e alternar também quais são as questões que essa nutricionista vai trazer no conteúdo, certo? E aí, o que eu trouxe de exemplo, que é uma outra forma de eu abordar, para eu fazer com que a pessoa confie em mim, comece a construir ali aquela relação de confiança, é colocando o gatilho da aprovação social. Aí eu já trago o seguinte, é possível sim, foi possível para a Carla, nome fictício, que emagreceu X quilos e saiu do 48 para o 38. Sim, vai ficar gravado, Roberta.
que saiu do... Vamos voltar. É possível sim. Foi possível para a Carla, nome fictício, que emagreceu X quilos e saiu do 48 para o 38 em X meses. Parece impossível, mas com a suplementação e meu acompanhamento, você vai finalmente se ver livre do que te faz engordar. Ou seja, eu inventei aqui, gente, isso aqui é tudo fictício da minha cabeça, porque eu sou muito criativa, né? Então, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe o ponto A, ponto B, criei desejo, trouxe uma pessoa, e eu falei fictício, porque aqui eu chutei um nome, mas quando vocês forem fazer o conteúdo, é legal, traz o depoimento, dá para fazer um carrossel com isso aqui, gente. Dá para fazer um carrossel, tudo bem? Me falem aqui, me deixem aqui nos comentários se vocês fazem dessa forma, se vocês trazem isso no conteúdo de vocês, se vocês ainda acham que é difícil trazer isso. Coloquem aqui, conversa comigo, que só estou eu falando aqui, né? Tragam aqui o que vocês estão achando, se vocês acham que é possível fazer isso. Qual a dificuldade que vocês teriam de produzir um conteúdo dessa forma? Coloquem aqui para mim para eu poder saber. E aí, mais exemplos? Mais exemplos. Porque não adianta eu ficar falando de teoria aqui e não trazer exemplos, né? Que a gente está falando aqui, para quem está chegando agora, DDD, os 3Ds, que é falar sobre o desconforto, dores e desejos da persona. Porque tudo começa na persona. O seu conteúdo é para a persona, não é um vlog pessoal. Ah, Luciane, mas eu gosto de contar das minhas aventuras, eu gosto de colocar meu treino, coloca nos stories. Os stories ficam lá 24 horas e depois eles... faz parte, certo? Faz parte de você entender não, faz parte de você colocar para as pessoas que te seguem um pouco sobre você, um pouco... para elas poderem se identificar como você, como pessoa, porque além de você ser a mentora, você é a pessoa, né? Tem a PF, né? A pessoa física, e a PJ, a pessoa jurídica. E a pessoa consegue se identificar ou não com aquilo que você traz. E os stories é o melhor lugar para isso. Mas se você colocar no seu feed, o seu feed for basicamente meu mundo, eu não sei o que, eu não sei o que, eu não sei o que, gente, quem fica falando muito de si não vai... É um vlog, concorda comigo? Não é um perfil profissional que está interessado em solucionar a dor da persona. A Germaine, ela é anfitriã de hospedagem, tá? E o que ela está dizendo para mim aqui de dificuldade? A dificuldade é conhecer a persona. Sim, exatamente, principalmente quando a gente tem, uma vez conhecendo a persona, você consegue identificar as dores e desejos, exatamente, porque a Germaine chegou aqui, né, a Germaine eu falo que ela é um caso de sucesso aqui da clareza da palavra, porque ela chegou aqui do absolutamente zero de Instagram, zero, e participou de um programa, depois participou da mentoria, ela acabou de terminar a mentoria e ela passou por todo esse processo de entender quem era a persona e como se comunicar com essa persona, porque a persona não é sobre dados demográficos, a persona é como essa persona se sente. Ou seja, eu sei como que Dona Florinda se sente, eu entendo quais são as dores, quais são os desejos dela, como uma terapeuta que não tem conhecimento de internet, não tem conhecimento de redes sociais e quer marcar presença no digital porque ela é influenciadora da marca dela. Ela quer ter os atendimentos dela, ela quer poder montar a mentoria, um treinamento, certo? Então a Dona Florinda, ela quer isto. Só que a Dona Florinda, ela não tem esse conhecimento, por quê? E aí eu delimitei a faixa etária por conta disso, porque são pessoas 40 a mais. São pessoas que não nasceram no digital. São pessoas que não existia Instagram, não existia redes sociais. E elas ficaram à parte disso, certo? Então, é muito importante a gente entender que às vezes não é só faixa etária, é a gente conseguir entender o que se passa ali, qual é o desejo daquela pessoa.
Qual é o desejo do seu cliente? O que seu cliente quer? Pode ser um restaurante, pode ser qualquer coisa. Então não é sobre dados demográficos. Não confundir cliente ideal com persona. Cliente ideal é dados demográficos. É idade, é onde mora, é faixa salarial, é nível de escolaridade. Isso é uma parte da persona que você pode utilizar. Ela faz parte do mapeamento. Mas só dados não vai resolver. Porque aí você não entende como funciona a mente dessa persona. Você não entende como funciona o coração dessa persona. Aí você não vai conseguir chamar a atenção dela. Porque não é isso que a gente quer hoje. A gente não está falando de ser vista. Mas, retomando para quem está chegando agora, para você ser vista, a sua persona precisa se ver no seu conteúdo. A sua persona está lendo o seu conteúdo e está falando: nossa, Luciane, está falando comigo, é sobre mim que você está falando. Então, quando ela se vê no seu conteúdo, você é vista. E aí, a dona Florinda manda para outras pessoas, a dona Florinda dá depoimento, a dona Florinda manda DM, a dona Florinda me manda mensagem no WhatsApp. Entende? É assim que funciona. Hoje é assim que funciona nos meus programas. As pessoas não contentes de falarem comigo na DM, deixar às vezes comentários, que às vezes as pessoas não querem se expor muito, mas enfim, mandarem para outras pessoas, salvarem, fazerem todas o que é preciso nas redes sociais, elas ainda querem conversar comigo, estender o assunto no WhatsApp, o que eu acho maravilhoso. Isso só indica que o conteúdo está funcionando. A Roberta falando, a Roberta sempre fala que adora a Dona Florinda, né? Dona Florinda aqui sempre presente, marcando presença. Bom, gente, a gente já está quase terminando aqui, faltamos alguns minutinhos, e aí eu quero finalizar com a seguinte mensagem para vocês. Não existe produto se não tiver persona. Ai, Luciane, mas eu ainda não sei quem é a minha persona. A Clareza da Palavra tem a oficina da persona. Inclusive, eu entreguei uma agora, recentemente, dia 17 de maio. Tivemos uma edição. Se você não tem a mínima ideia por onde começar, hoje falei sobre isso aqui na live. Então, olhe para esses 3Ds. Desconforto, desejo e desconforto, dor e desejo, os 3Ds. Olhe para isso, olhe para o seu produto e olhe para a persona e coloque essa junção para você conseguir entender como você vai se comunicar. Porque é isso que vai fazer com que a pessoa fique ali. Quando ela ler o seu conteúdo e ela olhar e falar assim, tá falando de mim, nossa, isso conecta muito comigo, eu tô vivendo isso. E é isso que vai fazer com que a persona, que é para quem você quer vender, olhe e fale, nossa, exato, agora como que a gente pode fazer isso? De N maneiras. A gente pode ter um tom engraçado, a gente pode ter um tom provocativo, a gente pode ter uma fala mais incisiva. Aí são outras camadas, são outros elementos, certo? Aí a Roberta, que já passou também pela oficina de persona também, tá falando aqui, né, sobre a experiência dela, como foi aqui na oficina de persona. E a Roberta aqui sempre falando, né, que eu entrego muito, sim, porque esse é o meu estilo, né? Aqui, over delivery é garantia. E outra coisa que é garantia aqui também é vocês aprenderem para ter autonomia, porque é assim que eu acredito que o aprendizado acontece. Vocês aprendem comigo e entendem os porquês para que vocês coloquem em prática, para que vocês não criem dependência de mim. Porque não tem cabimento, gente. E outra, vocês precisam desenvolver essa questão de sempre estar acompanhando. E lá no Clube Clara, que é um dos meus produtos, que é um produto que é, como eu digo, eterno, porque é um clube de assinaturas, ele está sempre aberto para receber novas sócias, falamos todos os dias sobre algum tema. E hoje a gente estava
discutindo um pouco sobre o que eu trouxe aqui na live, mas obviamente com mais detalhamento, porque eu honro as minhas claras, como eu chamo as sócias lá do Clube Clara. Então, se você tiver interesse, terminando aqui, entra lá na bio, tem um link para entrar no Clube Clara, aí vocês vão entrar no hot site que tem as informações, e aí vocês conseguem já entrar na plataforma que já tem muitas aulas gravadas. Nós temos uma aula mensal, que vai ser na próxima terça-feira, que vamos falar sobre engajamento. Então, se você já quer entrar, já para começar, já para participar da aula mensal, que é ao vivo via Zoom, já garanta aí a sua entrada no Clube Clara. Bom, chegamos aos 32 aqui, passei só 2 minutinhos. Muito obrigada pela presença de todas vocês, eu adorei ter vocês aqui. E você que está no gravado, que eu não falei uma vez com você hoje, desculpe. Você que está assistindo no gravado, que chegou até esse momento, deixe o seu insight, o que você aprendeu. Me conta se você já olha para a persona dessa forma e como que depois da live você vai começar a olhar ali para o seu conteúdo de uma forma um pouquinho diferente para você conseguir fisgar a atenção da sua persona, tá bom? Tchau, beijo!